Bem, olá, meu nome é Fábio Oliveira, eu sou professor do IPUR e do Programa de Graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social da UFRJ. Eu inicio agradecendo o convite da agência IPUR, para apresentar aqui o artigo intitulado O Enfrentamento Federativo do Covid-19 na região de Vitória da Conquista, na Bahia. Esse artigo foi elaborado por mim para um número especial do periódico Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, editado em setembro de 2020 pelo Núcleo de Estudos em Pesquisas de Ciências Sociais Aplicadas, do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nesse artigo, eu procuro evidenciar como se deu a reação no âmbito do Pacto Federativo ante a pandemia de Covid-19. Estados e municípios desenharam, em articulação com o Poder Legislativo Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, uma estratégia de mitigação dos efeitos deletérios da crise pandêmica, especialmente aqueles decorrentes da queda projetada de arrecadação, em virtude das medidas de isolamento social e do arrefecimento das atividades econômicas. Então, para evitar riscos à manutenção da oferta de serviços e bens públicos, principalmente aqueles relacionados à saúde coletiva, instituiu-se a Lei Complementar número 173/2020, que estabeleceu, em 27 de maio de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Nesse programa, dois aspectos se destacaram. O primeiro foi a entrega, da parte do governo federal, de 60 bilhões de reais aos entes subnacionais. E o propósito desse repasse foi o de minimizar os impactos da retração econômica nas contas públicas, e esse valor foi subdividido em 10 bilhões destinados exclusivamente para saúde e assistência social, mais 50 bilhões de reais para livre aplicação de estados e municípios. O segundo aspecto dizia respeito a alterações relevantes no padrão fiscal brasileiro, que vinha sendo pautado desde o início do século XXI pela geração compulsória de resultados primários, que fossem consistentes, com uma trajetória de dívida pública considerada sustentável em termos intertemporais. Então, a Lei Complementar 173/2020, ampliou a margem de manobra financeira da gestão pública, que estava constrangida por uma agenda tributária cujas restrições remetem a dispositivos como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101/2000, e a Emenda Constitucional número 95/2016, que instituiu o teto de gastos, principalmente os gastos sociais. Então, os efeitos desses dispositivos foram suspensos, pelo Decreto Nacional de Calamidade Pública, instituído, pelo Decreto número 6, de 20 de março de 2020, e a lei complementar na esteira desse decreto, especialmente com seus artigos 6º e 7º, faculta a governadores e prefeitos aquela maior margem de manobra para executar gastos deficitários na mitigação do coronavírus. Então, para além daqueles recursos enviados pelo governo federal, foi suspensa a obrigatoriedade da execução de despesas previstas com operações de créditos, dívidas contratuais, dívidas garantidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, etc. A União, ela também abdicou de executar as garantias decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas e do parcelamento de débitos previdenciários dos entes subnacionais, celebrados entre 1997 e 2017. Então, as autoridades públicas, estaduais e municipais poderiam ainda, segundo os termos da Lei Complementar 173/2020, realizar a securitização das dívidas públicas, estaduais e municipais, observado o prazo máximo de até 30 anos ou de até 3 vezes o prazo da dívida original. E também captar recursos a título de antecipação de receita de tributos, ou contribuição cujo fato gerador ainda não tivesse ocorrido. Então, tendo em vista a preocupação dos editores da revista, em que o artigo foi publicado, com a realidade do Sudoeste baiano, eu decidi abordar os impactos do Programa Federativo na região de Vitória da Conquista, na Bahia. Para fazer isso, o texto adota a regionalização do território brasileiro segundo regiões geográficas imediatas e intermediárias, propostas pelo IBGE em 2017.
Esse recorte, ele atribui uma grande importância às interações e fluxos da rede urbana existente no território, né? Então, ela me permitiu, além de captar esse sentido interativo, fazer um cotejo, né, com outras regiões do estado da Bahia. Então, dessa maneira, os 77 municípios que compõem a região de Vitória da Conquista, né, receberam recursos, né, aqueles recursos repassados pelo governo federal, segundo os critérios definidos no artigo 5º da Lei Complementar número 173/2020, e esses valores somaram, né, em 2020, cerca de 160 milhões de reais. Além desses recursos entregues, o artigo dimensiona também um valor adicional que estava esterilizado na forma de pagamentos de dívidas, encargos e amortizações, né, em face de desequilíbrios financeiros prévios, e esse valor alcançou, né, a ordem de 80 milhões de reais, que estão disponibilizados caso, né, os prefeitos da região assim entendam necessário para o uso no enfrentamento também ao coronavírus. O texto, ele conclui, né, que, embora a Lei Complementar número 173/2020, ela tenha representado um alívio, né, em termos de margem de manobra subnacional para desenhar e executar políticas públicas, né, esse alívio, ele não representa mais do que uma condição momentânea e reversível, né? Essa reversibilidade, né, vai mostrar que é preciso aprofundar esse debate circunstancial no sentido de viabilizar a superação dos traços estruturais do estilo nacional de desenvolvimento, né, os quais, na região de Vitória da Conquista, foram averiguados no artigo em termos da evolução no período 2002 a 2017 do Produto Interno Bruto e também das finanças públicas. Então, a expectativa é que o artigo possa subsidiar, né, as diretrizes de um debate que não apenas coloque o sudoeste baiano em uma rota sustentada de desenvolvimento, mas que também permita, né, sobretudo, transpor os limites que inibem as capacidades governativas subnacionais. Então, eu reitero aqui meus agradecimentos à Agência Impul pela oportunidade e fico à disposição para aqueles que tiverem interesse em conversar posteriormente sobre o trabalho.